Rapaziada, a gente vai falar hoje sobre o treinador Arthur Jorge, não é? O Botafogo respondeu ao empresário do jogador Arthur Jorge, né? Não falou nominalmente sobre ele, mas respondeu sobre a situação do que está sendo noticiado, não é, na imprensa. E a gente vai falar aqui, rapaziada, sobre a nota oficial do Botafogo desta situação de Arthur Jorge, do empresário de Arthur Jorge, que já em outrora, em outros tempos, já apareceu aqui, né, algumas notícias relacionadas a ele no meu outro canal, né, lá no Boteco Bom, há 2 anos atrás, e vocês vão lembrar do porquê, né, quando a gente trazer aqui à tona esse assunto. E a repórter da TNT Esportes, Aline Nastari, que falou também sobre toda essa situação. Deixa teu like, rapaziada, é muito importante aqui para os nossos canais. Se inscrevam aqui também no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, não é, no botão vermelho de inscrever-se. Muito importante para os nossos canais. Rumo aí, se Deus quiser, a 4.000 inscritos. Conto com a participação de vocês, rapaziada. Pois é, meus amigos, o Botafogo, né, ganhou a Copa Libertadores da América, ganhou o Campeonato Brasileiro. E a gente já tinha trazido aqui em outros vídeos, né, a situação do Botafogo, de Arthur Jorge, não é, o treinador do Botafogo, que falou publicamente depois de uma pergunta da repórter Roberta Barroso, tem aqui, né, no nosso vídeo sobre o Arthur Jorge, após o título da Copa Libertadores da América. Ele deu essa entrevista para a repórter da ESPN, né, a Roberta Barroso, dizendo que é inevitável toda essa questão de valorização, né, dos jogadores e também do treinador, mas realmente a notícia que vinha saindo é que o Arthur Jorge estava negociando com uma equipe do Catar, que seria o Al Rayyan, né? Supostamente ele estaria negociando essa ida para o Al Rayyan e também queria levar o Savarino. E aí o Botafogo se pronunciou, não é, em suas redes sociais, não é, oficialmente, no seu site oficial, e falou as seguintes palavras, rapaziada. Vou ler aqui a nota do Botafogo. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias, referentes ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. Preste atenção, rapaziada. 1. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. 2. O Botafogo não deu o seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. 4. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Então essa aqui foi a nota importantíssima do Botafogo, né? Já colocou aqui tudo nos seus pingos dos is, ó. Diz que ele tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. O que quer dizer isso? Que para qualquer clube que queira conversar com o Botafogo sobre o seu treinador, tem que procurar o Botafogo diretamente. Não pode, de forma alguma, procurar o treinador do Botafogo através de intermediários, inclusive, né, do seu empresário, não é? Aqui na segunda nota, não é, o Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e nem recebeu nenhuma solicitação para tal. Então, o Botafogo não deu nenhuma autorização para nenhum clube falar com o treinador Arthur Jorge. Isso já deixa bastante claro dentro dessa nota do Botafogo, né? Falou também do salário, não é, do Arthur Jorge, que falam que é 2 milhões de dólares, não é, o salário dele, que teria um reajuste para 4 milhões de dólares automaticamente já a partir deste ano que entra, de 2025, e fala aqui, ó, com o sucesso esportivo do Botafogo, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Vejam só quanto é o bônus que tanto o Arthur Jorge quanto também a comissão técnica do Botafogo vai receber. 2 milhões e 700 mil euros. Aproximadamente, rapaziada, 17 milhões e 100 mil reais pela cotação atual da nossa moeda
em real, não é? Então, fecha a nota, não é? Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Então, colocou o ponto final. Não quer que quem represente o Arthur Jorge fale, que seria aí o empresário que deu entrevista a André Hernan, já a gente fala aqui, e que seja resolvido internamente entre as partes. Botafogo e também a parte de Arthur Jorge. Não quer o Botafogo que esse assunto seja discutido publicamente. Mas aí, rapaziada, claro, os jornalistas trabalham, é o trabalho, o André Hernan foi atrás da fonte, não é? Do empresário, do Arthur Jorge, não é? O Hugo Cajuda. Ah, Hugo Cajuda! Não sei se vocês lembram de Hugo Cajuda. Hugo Cajuda é o empresário de Paulo Souza, que saiu do Flamengo, não é? Se não me engano, foi em maio de 2022, a gente fazia lives diárias lá no nosso canal, no Boteco Ball, os consagrados, né? Com Carlos do Resenha, canal Resenha Sport Mais, com Thiaguinho Mocva também, que é o responsável pelo canal TM News, aqui no YouTube. Sigam também, assistam lá todos os conteúdos criados por eles dois, muito bons. Então, rapaziada, a gente fazia esse programa diário e o Hugo Cajuda estava revoltado, né? Porque o Paulo Souza tinha sido demitido do Flamengo e o Dorival Júnior assumiu o Flamengo na época e o Dorival Júnior demorou, se não me engano, foram 10 jogos para ganhar a sua primeira partida, né? Inclusive, eliminou o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil de 2022, o Dorival Júnior, e dali começou a arrancada para títulos da Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, né? Com o treinador do Flamengo na época. Mas aí o Cajuda foi em suas redes sociais e colocou, né? Uma figurinha muito conhecida, né? Dos torcedores, né? Uma figurinha que ele colocou. Eu vou até colocar aqui para vocês observarem, né? Eu só procurar aqui, é rapidinho. Melhorou, hein? Tá voando igual a sapo. Foi essa publicação que o empresário de Paulo Souza, que também é empresário de Abel Ferreira do Palmeiras, viu? Então o Cajuda realmente sempre tem bons treinadores aí de Portugal, mas de vez em quando ele se pronuncia e se pronunciou agora com o repórter André Hernan, grande André Hernan, grande abraço para você, e falou as seguintes palavras, viu? Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Arthur havia recebido mais 3 ofertas, uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinho para dar a minha opinião. Em plena semana da final da Libertadores, ele trazer essas ofertas para o Botafogo é complicado, viu? Todo mundo concentrado aí para ganhar esse título importantíssimo, né? O Botafogo nunca tinha ganho. Mas vamos seguir. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético Mineiro. Assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas. Veja só, ele fala que não haveria uma quebra de foco. Peraí. O Botafogo estava focado para a finalíssima da Copa Libertadores da América. Ele trouxe a conversa de 3 clubes, um do México, um do Catar e um da Europa. Vejam só. Antes da finalíssima contra o Galo. E depois, após a partida contra o Atlético Mineiro, o Botafogo jogaria contra o Internacional em Porto Alegre, lutando pelo título brasileiro, ponto a ponto, com a equipe do Palmeiras. Então, como é que não haveria uma quebra de foco? Você traz esse tipo de oferta? O Botafogo estava focado em ganhar os 2 títulos, como ganhou. Mas essas ofertas realmente foram trazidas, como ele mesmo falou, não é? Aqui, durante a semana da Libertadores e depois do jogo com o Atlético Mineiro, a finalíssima da Copa Libertadores da América. Vamos aqui passar o restante da entrevista. Houve sim uma reunião depois da Libertadores comigo, Alessandro Brito e Pedro Martins, onde expliquei em detalhes que os 3 clubes interessados, os 3 clubes estariam interessados. A informação seria então repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback, o retorno, né? Até o momento nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada.
Estou apenas a informar a verdade. Pois é, empresário. Se o Botafogo não é obrigado a fazer nada, em nenhum momento o procurou. Então, porque ele tem contrato, não é? Até 31 de dezembro de 2025. Quem queira conversar com o Arthur Jorge tem que conversar diretamente com o John Textor. Aí ele continua aqui, já está terminando a entrevista. Até agora não temos acordo com ninguém. O Arthur Jorge é técnico do Botafogo. Colocou o ponto final aqui. Diz que realmente não tem acordo com absolutamente ninguém, né? O Arthur Jorge. O Arthur começou agora o período de férias. No momento só quer aproveitar a família. Somente mais para frente irei encontrá-lo para conversar sobre o futuro. Então foram estas as palavras do empresário de Arthur Jorge, não é esse que eu falei. O Hugo Cajuda trouxe aqui e disse que realmente não tem acordo com ninguém, né? Ele quer uma valorização salarial, né, por tudo que aconteceu nesses títulos do Botafogo, né, de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. E as cartas estão aí, rapaziada. Mas o Botafogo foi firme na nota oficial, eu achei. Queria saber a opinião de vocês. Porque realmente vai ter que conversar pessoalmente com o Botafogo. Quem quiser Arthur Jorge vai ter que sentar com o Joe Textor, porque ele tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Claro que ele quer uma valorização salarial. Assim como o Botafogo fez o contrato e vem pagando em dia, né? Estava previsto esse bônus, né? E esse bônus será pago como o Botafogo colocou em sua nota oficial ao treinador. E aqui agora eu vou trazer a Aline Nastari, não é? A repórter da TNT Sports, que colocou informações importantes sobre isso aí, ó. Vou ler aqui também o que foi que ela colocou. Arthur Jorge e Botafogo. Desde que o time voltou no Mundial, não houve conversas entre Arthur Jorge e a diretoria sobre possíveis novos jogadores ou saídas para a próxima temporada. O Botafogo entende que o treinador ainda está sob contrato e não recebeu a sinalização de um clube que pagaria a multa. Esse afastamento do treinador no momento e toda a movimentação pública para um possível novo clube criou um incômodo interno e uma sensação que o staff do treinador possa estar usando o externo para criar algum tipo de pressão, como aumento salarial, por exemplo. E sob o ponto de vista do Botafogo, ele já é suficientemente bem pago. Arthur e sua equipe receberam no fim do ano um bônus de 2 milhões e 700 mil euros, o que corresponde a mais de 17 milhões de reais pelo trabalho feito, somando aos vencimentos do ano. Vou dar uma pausazinha aqui no que ela falou, porque é o seguinte: a nota oficial do Botafogo diz que ele receberá o bônus. Aqui na reportagem da Aline Nastari diz que sua equipe e ele já receberam um bônus. Então, realmente, são duas informações aí, não é? De toda forma, esse bônus está realmente previsto em contrato do treinador Arthur Jorge com o Botafogo. Isso aí é realmente um ponto que a gente pode bater o martelo. Tanto lá quanto cá, há a confirmação que há esse bônus. A equipe técnica custou ao Botafogo em 2024, juntando salário e bônus, mais de 5 milhões e 200 mil euros, o que daria mais de 33 milhões de reais, essa é a informação da Aline Nastari. Eu vou até fazer aqui o cálculo, não é? São 8 meses de trabalho, não é? Vamos dividir aqui 33 milhões, né, divididos por 8. Então, ele e a comissão técnica até agora ao Botafogo já custaram 4 milhões 125 mil reais, né? A proposta que o Arthur Jorge teria recebido era de 3 milhões de reais ao mês, líquidos de impostos, né, do outro clube lá do Catar, que não foi revelado o nome, né? Supostamente essa oferta ficaria aí em 3 vezes mais do que o Arthur Jorge ganha mensalmente do Botafogo. Mas mesmo assim, ó, com esses bônus, 4 milhões e 125 mil reais é uma baita grana, viu, rapaziada? Vamos passar aqui o que a Aline Nastari falou, né? Causou um desconforto ainda maior na diretoria alvinegra ver na mídia internacional a possibilidade de Arthur Jorge já estar conversando com outro clube, tendo ainda contrato vigente com o Botafogo. E realmente, chegaram essas informações que o Arthur Jorge poderia estar conversando com outros clubes. Não temos a confirmação, ela também não.
Ela só está falando aqui que realmente há um desconforto, né, da diretoria de ver essas notícias na mídia. Por isso que o Botafogo colocou lá, né, na sua nota, que quer que esse assunto seja tratado internamente. E aqui ela termina a sua reportagem. O futuro do treinador com o Glorioso não está definido, mas há uma sensação de que as últimas atitudes dificultam a permanência. Ainda assim, o Botafogo fará o movimento de procurar Arthur Jorge pessoalmente para conversar nos próximos dias. O que seria isso aí? Seria conversar com ele após as férias? Uma chamada por vídeo ou o John Textor pegar o avião e conversar com o treinador que está de férias? Fica essa pergunta aqui. Agora, uma das coisas que a gente sempre vinha pedindo aqui, né, nos nossos canais, desde o começo da minha história aqui no YouTube, é que realmente a SAF seria uma coisa muito boa ao futebol brasileiro. Por quê? Porque teria um dono. Porque muitos mandam, não é, rapaziada? Nos clubes associativos, muitos mandam, não é? O presidente é quem dá a última palavra, mas nem sempre a verdade é essa. Mas com o dono é diferente. E o Botafogo, não é à toa que o Botafogo chegou onde chegou. Títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, não é de graça, é porque tem um dono pulso firme que toma suas decisões, né? Botafogo não é mais aquela bagunça que era. Tomara que outros clubes também deixem de ser, porque o Botafogo mostra organização. Tem dono e quem decide é o seu proprietário, Joe Textor. Tá decidido que o Arthur Jorge vai ficar? Tá decidido que o Arthur Jorge vai sair? Está tudo na mão do Joe Textor. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Se o Botafogo receber a proposta da multa rescisória e dizer, não, isso aqui para mim é insuficiente, ele vai ficar. Não vai ter pressão de conselheiros deliberativos, de diretoria de futebol, não. Quem é o dono é John Textor e ele é quem vai se decidir. Se estão fazendo pressão, não é? O staff do treinador, se está fazendo pressão para ele sair, não vai ser fácil não, viu? Vai ter que pagar a multa e vai ter que convencer o seu dono, John Textor, a liberar o treinador Arthur Jorge. E aí também depende do treinador. Vai querer ficar para a temporada de 2025 ou não? Se não, aí pague a multa rescisória e se vá. O Botafogo, com certeza, vai encontrar um outro treinador com muita qualidade. Já trouxe, não é? Já trouxe o Luiz Castro. O Luiz Castro saiu do jeito que saiu. Trouxe o Bruno Lage e não deu certo, não é? Trouxe agora o Arthur Jorge. Então, o Arthur Jorge realmente pode ser substituído por outro treinador com grande garbo e elegância. Eu trouxe aqui, não é? No vídeo anterior, falei do treinador do Algarrafa também. Se vocês quiserem dar uma olhada, sempre é bom, rapaziada, porque vocês ficam sempre muito bem informados e veem o ponto de vista, porque realmente Botafogo é maior do que qualquer treinador. O que é que vocês acham, rapaziada? Deixa aqui no comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.